Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a palavra do meu Pai, que está nos céus. Meu irmão e minha irmã, precisamos aprender a escutar a palavra de Deus, mas também saber traduzi-la no nosso modo de ser e no nosso modo de viver. Por isso temos esta oportunidade de diariamente nos debruçar sobre a palavra de Deus. Não simplesmente fazer uma leitura, mas escutar e deixar ressoar em nosso coração a voz do Senhor. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, para mais uma vez fazermos deste momento o momento da revelação do Senhor, onde Ele quer nos falar e nós estamos desejosos de ouvir a sua voz para melhor compreender o seu projeto. Escutemos juntos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, o Evangelho de hoje coloca no centro da sua reflexão a figura de João Batista como o precursor. É importante dizer que esta página do Evangelho geralmente é proclamada no tempo do Advento, que é justamente este tempo de preparação imediata para a celebração do Natal, o mistério da encarnação do Verbo, o Verbo de Deus que se faz carne, assume a nossa história. Por isso, nós precisamos estar bem atentos para o significado da figura de João Batista para este grande mistério da encarnação do Verbo. Vamos juntos fazer a reflexão deste Evangelho, permitindo que ele nos provoque o nosso modo de ser e o nosso modo de viver. O Evangelho começa dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Recordando, é o primeiro versículo do Evangelho de São Marcos. Começa justamente com essa expressão, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Antes de tudo, é importante sublinhar esta expressão princípio, origens, porque nos recorda justamente o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que começa com esta expressão ou com este termo, princípio, a origem. Portanto, aqui o Evangelho talvez esteja nos ajudando a fazer uma reflexão sobre a nova criação, ou a humanidade recriada em Cristo. Lá no livro de Gênesis, a narrativa da criação, do mundo inteiro, do universo, do ser humano, e aqui no Evangelho, quando usa essa expressão princípio do Evangelho de Jesus Cristo, está remetendo cada um de nós para essa dimensão da recriação, recriados, renovados em Cristo Jesus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. A palavra Evangelho significa justamente boa nova, boa notícia trazida por Jesus Cristo. E que boa notícia é essa? Esta boa notícia é de que a salvação nos é dada em Jesus Cristo,
o Filho amado do Pai Eterno que vem ao nosso encontro para nos trazer a salvação. Em seguida, o Evangelho diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías, portanto, nos remete ao profeta Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, que anunciava a promessa da vinda do Messias. E o que diz o profeta Isaías? Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Por isso que justamente esse trecho nos ajuda a celebrar bem o tempo forte do advento na vida da igreja, que é o tempo de preparação para a vinda do Messias, que deseja encontrar acolhimento no nosso coração. E apresenta aqui a figura desse mensageiro. Quem é este mensageiro enviado? Para nós, este mensageiro enviado é João Batista, aquele que faz essa preparação imediata para a vinda do Senhor. Ele é enviado a fim de preparar o caminho do Senhor. E aí, o versículo seguinte descreve um pouco esta figura. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. É importante a gente refletir um pouco sobre esta expressão, voz que clama, voz que grita no deserto. O que significa isto? Esta voz que grita, que clama no deserto. Primeiro é importante dizer que o deserto tem um significado um pouco ambíguo, mas que nos ajuda a compreender esta realidade. Por um lado, o deserto sendo o lugar árido, o lugar sem vida, e é o lugar da provação. Se a gente olha no próprio Evangelho, Jesus é tentado justamente no deserto. Portanto, o deserto é o lugar do nosso confronto com o tentador, é o lugar da prova, é o lugar árido, onde a vida é escassa, onde a vida é difícil, onde tudo é muito difícil, seco e sem vida. Por outro lado, o deserto é o lugar do encontro verdadeiro com Deus. Afinal de contas, no deserto a vida só é possível com a graça de Deus. Por mais que o ser humano se esforce, a vida só é possível pela graça de Deus. Então o deserto tem esse significado duplo. Por um lado, o lugar da provação, mas por outro lado, o lugar do encontro verdadeiro, profundo com Deus, porque a vida só é possível no deserto, contando com a graça de Deus. Portanto, este mensageiro é voz que grita no deserto. Mesmo no deserto, lugar árido e sem vida, ecoa a voz que vem pedindo de cada um de nós preparar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas. Esse deserto, meu irmão e minha irmã, pode ser o coração de cada um de nós, às vezes árido, sem vida, seco, mas é preciso que nele ecoa a voz que pede: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Depois vai dizer assim: João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Batismo justamente como este elemento importante para a conversão. Tanto que o próprio Evangelho, no finalzinho, vai distinguir o batismo de João Batista do batismo de Jesus. O próprio João Batista reconhece que o seu batismo é diferente do batismo de Jesus. O batismo de João é para a conversão dos pecados e esta preparação para acolher o Messias que vem. E continua o Evangelho. Iam até ele de toda a região da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E aí vai descrever como que era esta figura de João. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por que o Evangelho faz questão de dar esta informação? Primeiro, o modo com que ele se vestia era justamente o modo com que os profetas antigos se vestiam, com pele de camelo. E o que ele comia? Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Por quê? Porque era a única coisa possível no deserto. Não tinha outra possibilidade. Portanto, ele é o profeta, o grande profeta, que anuncia a imediata vinda do Messias. E por isso proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, a distinção entre o batismo de João
e o batismo de Jesus é apresentada pelo próprio Evangelho. João batiza com água para o arrependimento dos pecados, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, deixemos ressoar em nosso coração esta voz do mensageiro que pede de nós conversão, pois o Messias vem ao nosso encontro e deseja encontrar acolhida em nosso coração. Meu irmão e minha irmã, é sempre uma alegria acolher a mensagem da Palavra de Deus. A Palavra de Deus sempre nos alcança, sempre nos atinge, sempre nos provoca, sempre nos ajuda a refletir dimensões da nossa própria vida. Hoje, a Palavra de Deus pede de nós conversão, que a voz do Senhor ressoe em nossa vida, no nosso coração, às vezes desértico, árido, seco, mas mesmo assim Deus deseja transformar, a sua voz deseja ressoar dentro de cada um de nós. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração de gratidão por este encontro que hoje nós tivemos. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, te agradecemos pela oportunidade de escutar esta mensagem do Evangelho que pede de nós: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. Que ao ouvir esta palavra, Pai Eterno, façamos um caminho sincero de conversão do nosso coração, mudando o nosso modo de ser e o nosso modo de viver, sendo mais coerentes à mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.